Então, vou fazer um vídeo aqui sobre o que eu acho que vai cair na AP do terceiro período. O que caiu na AP passada? Na AP passada caiu para palpar linfonodo e você tinha que saber os nomes do linfonodo que você estava palpando. Caiu o termo de dificuldade técnica para engolir, que é disfagia. Caiu para você interpretar os exames, né? O paciente ia te dar um exame de sangue, um exame bioquímico, você tinha que interpretar e comunicar para ele os resultados. Caiu circunferência abdominal, que no homem é até 102 centímetros, na mulher é até 88 centímetros, e passou disso é um fator para síndrome metabólica, então é um fator de risco. Caiu edema, essas questões de sinal de cacifo, de pressão oncótica, que eu vou falar mais na frente, que está relacionada à fisiologia também. E caiu o PIRS, que é dentro do CPHS, que é um método de entrevista, que você vai usar parceria, apreciação, que eu também vou falar mais na frente. Mas, quando caiu isso, não tinha caso clínico virtual. Então, eu deixei todos os material e todos os resumos no Drive. Tem um resumo completo para a AP, com todas as matérias. Tem um resumo teórico, com todas as matérias teóricas para a prova teórica. E tem todas as anotações de todas as aulas, se você quiser seguir, para você estudar, assim, pautadamente, né? Que aí fica melhor. Aqui eu vou falar só por cima, que eu acho que vai cair, que é os professores estavam falando. Então, assim, é só não necessariamente vai cair isso, mas, assim, é o que eu acho de mais importante. Em anatomia, foram passados alguns casos clínicos, como de nefroptose. A nefroptose é quando o rim cai. Por que isso acontece? Normalmente é por falta de gordura perirenal. Aí você vai olhar no raio-x, um rim está num lugar normal e o outro está deslocado para baixo. Isso foi um dos casos clínicos. O outro é de litise renal. O que seria litise renal? Seria a pedra nos rins. O mais comum é as pedras de oxalato de cálcio, mas existem outras que também estão nos resumos, que tem que dar uma lida. O que é as causas disso? Normalmente é por saturação, né, desses íons, desses eletrólitos na urina, aí você fica saturado, ele cristaliza e forma uma pedra que vai obstruir, vai ter dificuldade para urinar, vai ter dor suprapúbica e outros fatores. E também está relacionado à desidratação, porque sem água não vai dissolver direito esses íons, eles vão se cristalizar, vão formar as pedras, que são classificadas de acordo com o tamanho, e vão causar o quadro de litise renal. Aí você tem que saber a anatomia do rim, cálice menor, cálice maior, que também está nos resumos, para saber direitinho, porque às vezes cai isso, você vai ter que falar onde que está a pedra. O outro caso é de hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento excessivo da próstata, que é uma glândula masculina. Ela está no meio ali do... Ela tá entre a uretra. Então, se ela cresce, ela vai pressionar a uretra. Com isso, a urina vai ficar acumulada ali na bexiga. Isso pode fazer com que o paciente tenha mais infecções de urina, além de causar um incômodo ali na região. E normalmente isso está relacionado com a idade em homens, né? Quando vai evoluindo, vai chegando a idade, às vezes tem uma queda de produção de testosterona. E essas alterações hormonais elas vão causar esse desbalanço que vai gerar esse crescimento excessivo da próstata, que pode comprimir a uretra. Então o paciente vai ter hiperplasia prostática benigna. E tem medicamentos para que esse comprimento diminua e cesse, né, os sintomas do paciente, que estão relacionados à sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Você vai no banheiro e depois você tem que voltar de novo, né, que é o tenesmo, ou senão um fluxo reduzido da bexiga, um fluxo intermitente, urina um pouquinho para, urina um pouquinho para. Então tudo isso tem que ser investigado. Outro fator que foi abordado na anatomia foi a citoscopia. O que é a citoscopia? É um exame, né, que você vai visualizar tanto a bexiga quanto a uretra, o sistema urinário. Você vai introduzir o citoscópio pela uretra, que ele é um tubo fino e flexível, e ele é importante para diagnóstico de vários fatores, então você tem que saber da existência desse exame. Da parte de semiologia, da parte prática, a gente viu várias guias e tem que saber detalhes delas. As guias do segundo ciclo foi relacionada a nariz e boca, que no do nariz você tem que olhar o septo com a lanterna, ver se não tem desvio de septo, ver se não tem pólipo ali naquela região. O da boca, você vai avaliar a língua, se a língua tá rosada, né, tá saburosa, tá hidratada, se ela tiver branco, o paciente tá desidratado. Você tem que analisar a gengiva, analisar os dentes, às vezes você consegue ver uma cárie e às vezes ali uma infecção dentária, ela pode se, tipo,
virar uma sepse, então tem que olhar isso, até para procedimento cirúrgico, normalmente hoje em dia você tem que passar pelo dentista para ele dar o laudo. Além desses, caiu orelha. Orelha tem as guias também no Drive, tem tudo certinho explicadinho, mas assim, a gente viu muito otite externa. O que seria otite externa? Você pega com otoscópio, olha, na otite externa temos uma inflamação no meato, o canal, mas a membrana timpânica ela permanece intacta. Já na otite média, a membrana timpânica ela vai estar inflamada, hiperemiada, você não vai conseguir ver o trígono luminoso, ela vai estar avermelhada, abaulada, opaca às vezes. Então assim, tem que saber analisar isso direitinho caso caia, porque a gente fez essa avaliação nos bonecos. Comigo foi com a Patrícia, né? Tem pessoas que tinham com o Pedro. Outra guia está relacionada a linfonodos. Assim, você tem que saber sobre a teoria, né, dos linfonodos, a questão do sistema linfático, de drenagem, de líquidos e tudo mais. Você vai ter que dar uma lida e você vai ter que saber avaliar o tamanho, a mobilidade, a consistência, tem que ser uma consistência fibroelástica, o linfonodo tem que ser móvel, se ele for fixo, aderido, isso pode indicar malignidade. Você tem que avaliar se tem dor, porque se tiver dor, normalmente o certo seria não ter dor. E aí você tem que palpar o linfonodo fazendo movimentos circulares. E você tem que saber de cor o nome dos linfonodos, que tem o pré-auricular, o retroauricular, occipital, cervical anterior, cervical posterior. Aí temos tonsilar, temos submaxilar, submentoniano. Tem que saber esses nomes. Tem o supraclavicular, que é acima da clavícula, e esse linfonodo quando ele tem a presença ali, né, visível, palpável, normalmente ele indica câncer de estômago, chama sinal de Virchow. Então, o supraclavicular ele tem a sua importância. O resto, ele tem, logicamente, são todos importantes e estão relacionados ao processo de infecção. Por exemplo, você está com uma infecção de garganta, você vai ter esses linfonodos aqui visíveis, né, palpáveis. Na orelha, você está com uma otite, eles podem estar palpáveis aqui, o retroauricular atrás da orelha, o pré-auricular na frente da orelha, e eles vão estar palpáveis. Então, é importante saber os nomes, saber a palpação, saber a região, para você fazer essa correlação. Um outro fator importante é a tireoide, que a gente também viu ela a partir dos exames físicos. O que você tem que analisar? Você tem que analisar o tamanho, a consistência, se tem dor ao você fazer a palpação, a presença de nódulos, podem ter nódulos na tireoide, é muito comum. A maioria é benigno, tem muitas pessoas que têm, às vezes pela falta de ingestão correta de iodo. E existem 3 formas de palpação, em forma de pinça, que você vai palpar ele aqui, um pouco para cima da cartilagem, vai pedir para a pessoa deglutir, você vai sentir a tireoide subir e descer. Tem a palpação por trás, que você faz ela posterior, aí você faz ela com o dedo, aí você vai pedir para o paciente virar para o lado que você tem o dedo e vai engolir, você vai sentir ela melhor de um lado e do outro também. Isso você faz atrás do paciente. Tem que saber fazer corretamente. Além disso, temos os exames precordial. O precordial é aqui, né? Do coração, né? Do ictus. A pessoa vai estar deitada, você vai avaliar se o ictus é visível. O ictus é a pontinha do coração ali. Se a pessoa estiver deitada, você vai avaliar se ele está visível. Se ela lateralizar, você vai poder sentir melhor o ictus. Você vai palpar para ver se tem frêmito, que são vibrações. Depois você vai fazer a ausculta. Você vai fazer a ausculta nos focos. Você tem que saber os focos de cor, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide, mitral. Você tem que sabê-los de cor, porque você vai ter que saber na semiologia também identificar os sopros, que é que eu vou falar mais para frente. Se o exame tiver tudo correto, o exame precordial tiver tudo correto, a pessoa vai ter bolhas rítmicas, ou seja, ela vai estar tuntar, normofonéticas, não vai ter nenhuma alteração, em 2 tempos, que seria o tuntar e sem sopro. Então essa é a descrição de um exame padrão saudável. Bolhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos e sem sopro. EGCS, a questão dos casos clínicos. No segundo ciclo temos o Bruno, né, que vai fazer o raciocínio clínico. No segundo ciclo tivemos cistite, que consiste em dor suprapúbica, polaciúria, disúria, que seria ali a dor urinar. Comumente a pessoa vai ter um hemograma normal, porque ela não vai ser sistêmica, mas o exame de urina, a urina vai ter um aspecto turvo por conta da presença ali de linfócitos que estavam combatendo a infecção, até mesmo de proteínas. O exame de urina pode ter nitrito positivo, porque algumas bactérias transformam o nitrato em nitrito, então ela vai ter nitrito positivo.
E os leucócitos na urina também vão estar alterados, porque eles vão estar combatendo uma infecção. Mulheres na menopausa, diminui o número de lactobacilos, então diminui um pouco essa proteção, aumenta o risco para cistite. A mulher em si já é um fator de risco, porque a uretra curta, próxima ali do ânus, pode vir bactérias ali gastrointestinais e fazer essa infecção de urina. Hiperglicemia também é um fator de risco, porque a glicose é um meio de cultura para o crescimento de bactérias. A pessoa com diabetes controlada vai urinar com glicose, e isso vai ser um meio de cultura para bactérias. Se a infecção está da bexiga para cima, é do trato urinário alto, da bexiga para baixo, do trato urinário baixo, a bactéria mais comum é a E. coli, entre essas. Aí você vai diagnosticar, vai começar a antibiótico terapia. A principal complicação seria a pielonefrite, a principal complicação. E a urocultura seria o exame padrão ouro, porque você vai realmente, de fato, identificar a bactéria e vai fazer o exame padrão ouro para poder diagnosticar a cistite bacteriana. Outro que a gente estudou foi a nefropatia diabética. A diabetes em si, esse aumento de glicose no sangue, ele vai fazer reações de glicosilação e isso vai prejudicar os vasos, tanto os vasos grandes quanto os vasos pequenos. O glomérulo, que é a parte ali de filtração do néfron, ele também é repleto de vasos, então assim, a diabetes vai prejudicá-lo. E você vai desenvolver o quadro de nefropatia diabética. A nefropatia diabética, ela se engloba dentro da síndrome nefrótica. O que seria essa síndrome nefrótica? Seria proteinúria, ou seja, aí urinar, exame de urina vai dar proteína. Hipoalbuminemia, a albumina no sangue ela vai diminuir, e essa albumina é essencial, porque é ela que vai reter o líquido dentro dos vasos, que isso é chamado de pressão oncótica. Vai ter edema por conta da queda dessa pressão oncótica, o líquido vai extravasar, o paciente vai ficar com as pálpebras edemaciadas, com o pé edemaciado, e hiperlipidemia, porque as proteínas vão diminuir e aí o corpo vai reagir aumentando ali o número de lipídios e o paciente vai desenvolver essa hiperlipidemia. Esse paciente vai chegar lá, como eu já disse, com inchaço nas pernas, dispneia, um abdômen globoso por conta da ascite, porque foi líquido ali, extravasou o líquido. Quando extravasa o líquido, você faz o sinal do piparote, que é um peteleco, você vai ver que tem ascite. O exame de sangue pode estar normal, o exame bioquímico vai ter creatina elevada, às vezes uma albumina baixa, porque está tendo a perca de albumina, leva à queda da pressão oncótica. O exame de urina vai ter um aspecto turvo, um pH mais alcalinizado, vai ter proteínas presentes. Aí você vai ter o exame anatomopatológico, que o Bruno dá. Normalmente, assim, dentro da patologia, vai ter o aumento da matriz mesangial e a presença de nódulos. Esses nódulos são chamados sinal de Wilson, no próprio glomérulo. Aí, a questão dos compostos, a elevação desses compostos nitrogenados na urina, que é creatinina na urina, isso é chamado de azotemia. Creatina, né? Eu falei errado. Não é creatina, não é creatina. Isso é chamado de azotemia. E dentro da síndrome nefrótica existe uma relação com a hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque a nefropatia ela causa o aumento da pressão, porque ela ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai levar à constricção dos vasos. Então, pessoas com nefropatias vão ter uma relação com hipertensão. O último que a gente estudou foi carcinoma urotelial in situ, que é um tipo de câncer no estágio inicial. É o tipo mais comum de câncer de bexiga, e o principal fator dele é a hematúria, que é a questão do sangue na urina, além da polaciúria e da urgência missional. Tabagismo e diabetes são fatores de risco. O paciente vai chegar com dor na região suprapúbica, que é na região da bexiga. No exame de urina vai ter hematúria e vai ter cilindros hemáticos presentes, que está relacionado aos sangramentos. Aí você vai fazer citoscopia, na citoscopia vai ter áreas enantematosas, que seja áreas avermelhadas. Na citologia você vai ter alterações displásticas, alterações do núcleo da célula, porque é um surgimento de um câncer ali, então você vai ter alterações celulares. E os marcadores renais, né, que são creatina e ureia, também você tem que fazer uma análise sobre esse. Todos esses casos estão no Drives, explicados, né, um por um. Só pegar e ler. Tem todo o raciocínio clínico, tem as perguntas que o Bruno fez, o próprio papel do exame da mulher. Tá tudo lá, tem que dar uma revisão. CPHS. CPHS é importante saber os mecanismos de defesa, que é a segurança precoce, que é você falar para o paciente, vai dar tudo certo. Você não sabe se vai dar tudo certo, então você não pode usar esse mecanismo de defesa.
Banalização, que é você banalizar, às vezes o paciente está com diabetes, aí você fala, diabetes não é nada, perto dos outros problemas e tal, você está banalizando um problema do paciente, você não pode fazer isso, você tem que interpretar qualquer problema como realmente importante, porque às vezes não é importante para você, mas é importante para ele. Esquiva, que é o paciente faz uma pergunta, às vezes você não sabe a resposta, não é feio falar que não, eu vou pesquisar, mas aí você se esquiva, você foge do assunto, você não pode fazer isso como médico, você vai perder a sua autoridade. Esses são os mecanismos de defesa que devem ser evitados. Por outro lado, existe o PEERS. O PEERS é um acrônimo, é um método de controle emocional, que você também tem que saber para fazer a prova. O PEERS é um acrônimo, inclui parceria, apreciação, legitimação, apoio, que são importantes. Como é que você vai estabelecer a parceria? Você vai falar para o paciente, lembre-se que você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Como é que você vai fazer a apreciação? Você vai falar para ele, nossa, obrigado por você compartilhar essas informações comigo, eu agradeço a sua confiança. Legitimação. Você vai legitimar o sofrimento dele. Você vai falar, nossa, eu entendo que você está passando por um momento difícil, qualquer pessoa nessa situação estaria assim, é normal se sentir assim, eu estou aqui para te apoiar, você vai legitimar as dores dele. E o apoio é isso, né? Pode contar comigo, eu estou aqui para isso e tudo mais. Então, assim, o PEERS é uma forma de controle emocional do seu paciente que você vai ter que saber fazer, e isso muito provavelmente, quase com certeza, vai cair na AP. O terceiro componente do MCCP, do MCCB é elaborando um plano conjunto de metas, que isso consiste em problemas, metas e papéis. Problemas são as queixas do paciente, não necessariamente são queixas físicas. As metas são as ervas, facas ou palavras, ou seja, medicamentos, conselhos ou as próprias cirurgias. São coisas que você vai dar esse respaldo para ele. E os papéis é a sua função e a função dele. Você vai falar assim, meu papel aqui como médico é te mandar para o Alcoólicos Anônimos, é te passar esse exame, e o seu papel como paciente é diminuir a bebida, é ir nas reuniões, é mudar o estilo de vida, você separar o papel do seu papel como médico e o papel dele como paciente. Também é importante saber sobre entrevista motivacional, que é quando o paciente não percebe que ele tem um problema, você vai ter que fazer essa abordagem motivacional da entrevista motivacional. E aqui se estuda o ciclo de Prochaska. O que é esse ciclo de Prochaska? É esse ciclo aqui, ó. Só que não dá para ler, eu vou falar. O ciclo de Prochaska consiste em etapas do paciente. Por exemplo, o paciente em pré-contemplação, ele não percebe que ele tem um problema. Não adianta você medicar, não adianta você propor alguma coisa, ele não percebe que ele tem um problema, ele está em pré-contemplação, você tem que orientá-lo. O paciente em contemplação, ele percebe que ele tem um problema, mas ele pontua as dificuldades para mudar. Esse paciente, você tem que incentivá-lo. O paciente em preparação, ele está pronto para agir. Ele já foi na consulta porque ele sabe que ele tem que mudar. Então, o que você passar para ele, ele vai seguir. A maioria dos pacientes estão na preparação. E aí depois vem outros, que é a ação, que é o paciente agindo. A manutenção, que é o paciente continuar com o tratamento, porque não adianta fazer um tratamento por um mês, tem que fazer pela vida toda, como é o caso de diabetes, hipertensão, que são doenças crônicas. E a recaída é quando o paciente recai, ele para o tratamento, ele volta para a estaca zero. E aí você tem que fazer toda a abordagem do ciclo novamente com ele para resgatar, para fazer com que ele de fato entre na terapêutica, porque senão ele não vai entrar, não vai adiantar nada que você vai falar para ele, você vai estar ali em vão, basicamente. Não tem que saber todas essas etapas têm explicadas nos resumos também, e é necessário sabê-las para poder agir de forma correta com o paciente. Saúde da família. Saúde da família, com a Ana Luísa, todo mundo foi para o OBS, abordar pé diabético e tal. Então acho que deve ter alguma coisa a ver com isso. A diabetes é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento, caracterizado pelo nível de açúcar no sangue, que é da glicose, né? E então, pode ser por falta de insulina ou por resistência a ela. Então existem vários outros tipos de diabetes. Nossa, foi difícil. Os sintomas, eles estão relacionados aos 4 P's, que é poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. O paciente chegar com isso já acende uma luz de alerta. As complicações cardiovasculares é a pior. O paciente diabético morre muito por AVC, infarto, coisas relacionadas ao sistema vascular. Nefropatia, que é o que eu falei, né? No caso do Bruno, retinopatia. Por quê? Porque a diabetes ela prejudica os vasos. Ela causa enrijecimento dos vasos, então é muito importante se atentar-se a isso. A diabetes mellitus tipo 1 está relacionada
a ausência de produção, a baixa da produção de insulina, problemas no pâncreas, é autoimune. A diabetes tipo 2 relacionada à resistência à insulina, que é a que mais tem, que está relacionada ao sobrepeso, ao sedentarismo, circunferência abdominal, que vai causando uma resistência à insulina ali na membrana da célula. Diabetes mellitus tipo 2. Os exames, temos exames de hemoglobina glicada, que se estiver acima de 6,5, o exame de glicose no jejum, que não pode estar acima de 125. Para você diagnosticar, você precisa de dois exames. Dois exames iguais em dias diferentes, dois exames diferentes no mesmo dia, por exemplo, glicose e glicemia em jejum alterada e hemoglobina glicada alterada. Aí você pode diagnosticar com diabetes. Ou um exame só e o paciente tem sintomas, que é poliúria, polidipsia, polifagia. Isso é o método diagnóstico. Você vai ter que saber sobre a insulinoterapia, que consiste na aplicação de insulina. Existem dois tipos de insulina, NPH e regular. A regular de ação rápida, transparente, a NPH é leitosa, de ação lenta, porque ela é feita por cristais, ela é cristalizada. Você não pode guardar na porta da geladeira, que senão você abre a geladeira, vai tremer, vai perder a insulina. Você tem que guardar do meio para baixo da geladeira, da segunda prateleira para baixo. Quando você vai aplicar, você tem que tirar 15 minutos antes da geladeira e aplicar, você não pode aplicar ela gelada. Depois que você abrir, você tem que datar, porque depois de aberta a insulina dura um mês. Você tem que aplicar em 90 graus, você faz uma pinça e aplica em 90 graus. Você vai fazer um rodízio pelo corpo, você vai fazer os quadrantes no abdômen, entendeu? Você vai aplicar cada dia num quadrante do abdômen, você vai aplicar no braço, no bumbum. E isso está relacionado a se evitar um caso que é de lipodistrofia, quando você vai aplicando só no mesmo lugar, dá uma nodulação ali, e aí você vai aplicar lá, não vai fazer mais efeito. Então, por isso é muito importante que se faça esse rodízio. Pé diabético, você vai ter que saber inspeção, avaliar úlcera, avaliar grau de hidratação, corte das unhas tem que ser reto, avaliar dedos em garra, martelo, todas essas coisas que fizemos lá no OBS. Você vai ter que palpar o pulso pedial, o pulso tibial anterior, exame neurológico, que é avaliar a sensibilidade oh meu Deus, a sensibilidade plantar do pé ali, por meio do monofilamento de 10 gramas, 10 miligramas, que é aquele laranjinha. Aí você vai perguntar se o paciente sentiu ou não sentiu. São 3 testes, um fake, os R$ 2, você vai fazer no dedão e nas três regiões da parte plantar do pé. Exame de sensibilidade vibratória, que é com diapasão, você vai fazer no hálux, na cabeça do hálux e no maléolo lateral, para ver se o paciente está sentindo a sensibilidade na hora de vibrar. Da mesma forma do exame do monofilamento, você vai fazer 3 testes, sentiu, não sentiu, sentiu, não sentiu, para avaliar isso. E o reflexo tendíneo, que é o que você bate o martelo de Buck no tendão de Aquiles e o pé tem que mexer para ver se o paciente está com reflexo tendíneo ali em dia. Agora, em relação à semiologia cardíaca. Semiologia cardíaca é mais difícil, tem que ter uma lida maior do resumo, tem que ter uma certa habilidade maior, porque você vai ter que separar a dor torácica de cardíaca ou não cardíaca. A dor cardíaca ela é em forma de pressão, ela vai ter uma angina estável, que é aquela dor em forma de aperto no peito, vai irradiar para a nuca, vai irradiar para o braço esquerdo, a pessoa pode estar infartando, vai começar a suar, vai dar sudorese. Aí você vai fazer o eletrocardiograma, vai estar alterado, supra, infra, aquelas coisas do segundo período. O ciclo cardíaco, que é composto por 2 bulhas, que é o tum-tá. A B1 é a sístole, que é o esvaziamento, é o tum. A B2 é a diástole, que é o enchimento, é o tá. Aí temos B3 e B4, que não está presente em todo mundo. A B3 seria do enchimento rápido, que é o tum-tá-tá. E a B4 seria de rigidez ventricular, que o normal B1 e B2. Você tem que saber enchimento, esvaziamento, tum-tá, 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 que é o que você vê na ausculta. Além disso, você vai ter que saber as questões das lesões valvares, que vão gerar os sopros que são audíveis, né? Vai tum-tch-tá, tum-tch-tá. São sopros que é o refluxo sanguíneo ali por meio da válvula que devia estar fechada. Então, existem 2 tipos. Estenose e insuficiência. Estenose é a dificuldade de abrir a válvula, insuficiência é a dificuldade de fechar a válvula. Aí você vai classificar os sopros. Os sopros têm 6 graus. O primeiro grau é um sopro fraco, você vai ter que fazer uma manobra, lateralizar para ouvir, sopro fraco. Segundo grau, você vai ouvir com esteto, sem manobra. Terceiro grau, esse sopro vai irradiar para outras válvulas. Quarto grau, tem frêmito, que é a vibração. Quinto grau, você vai auscultar só de colocar o esteto, você já vai auscultar, só de repousar. E sexto grau, você vai ouvir sem o esteto. Isso aí é loucura para mim, mas tudo bem.
Se tiver no 6º grau, tem que rezar, porque é complicado. E quando você identifica um sopro, você vai fazer ecocardiograma. É um exame que você vai poder ver o fluxo sanguíneo ali entre as válvulas e vai ajudar muito ali no seu diagnóstico. Isso se você for cardio, né? Aí existem os sinais e sintomas das lesões valvares. Você tem que saber. Se você pega aórtica e pulmonar, é assim, ó. Estenose aórtica é sistólico, insuficiência aórtica é diastólico. Estenose pulmonar é sistólico, insuficiência pulmonar é diastólico. Show. Aí agora você inverte para as válvulas intraventriculares. Estenose mitral é diastólico, estenose da tricúspide é diastólico. Insuficiência mitral e tricúspide é sistólico. É o contrário. As atrioventriculares é o contrário das aórtico e pulmonares. Então você tem que fazer esse raciocínio aí. Tem um resumo lá no Drive também, que fica mais fácil de pegar isso. Mas se você pegar isso, escrever e fazer, você vai ter uma facilidade maior. Aí tem que saber os quadros clínicos, tipo estenose aórtica, sopro em diamante, a pessoa vai ter síncope, porque a artéria aorta, o fluxo ali vai para o cérebro. Se tá o fluxo comprometido, a pessoa vai desmaiar. E por conta dessa estenose, né, que é a dificuldade, insuficiência mitral pode irradiar para a axila, você vai escutar o sopro ali até na axila, às vezes o frêmito, a pessoa vai chegar com dispneia. Insuficiência aórtica, que tem os sinais periféricos, que é a pulsação de Corrigan, que está a carótida pulsando, é o Quink, que é a unha pulsando, é o Missé, que é a cabeça, assim, pulsando, e é o Miller, que é a úvula palatina dentro da garganta pulsando, que é quem foi na aula, viu lá, ele mostrou todos esses por vídeo. E tem tudo isso nos resumos também. Eu espero ter ajudado. Eu não sei, as coisas do primeiro ciclo tem que dar uma revisada, tem o drive do primeiro ciclo também, para quem quiser, tá tudo lá. São muita coisa, muita matéria. Do primeiro ciclo tem esôfago de Barrett, que é importante, vários outros fatores que podem cair também. Esse aqui está mais relacionado ao segundo ciclo e as coisas que o povo falou mais que ia cair. Então, eu espero ter ajudado. Quem precisar do Drive pode me mandar mensagem no chat. Tem todos os resumos, resumo completo para AP, resumo completo para teórica, todas as anotações. Eu coloquei mais coisas, tentei colocar bem detalhado para poder dar uma ajudada maior para todo mundo. E é isso, muito obrigado. Quem puder curtir aí, é nóis.